num caso de um meteoro, ou então uma explosão nuclear, também uma guerra nuclear. Queria saber o que vocês fariam. Aqui a primeira coisa, mano, você tem 1 ano de vida no mundo. A primeira coisa, você tem que convencer o povo, a população, que eles não vão morrer em 1 ano. Porque se eles acharem realmente que eles vão morrer em 1 ano, eles não vão. Eles vão parar de trabalhar, vão parar de produzir, vão causar caos civil. Aí essa vida tranquila que a gente quer ter, que a gente a nossa família durante 1 ano, não vai ocorrer. Vai rolar caos, vai rolar guerra. Então a primeira coisa, você tem que convencer as pessoas que elas não vão morrer, que a gente tem uma chance ainda, e a gente vai tentar de tudo pra não morrer em 1 ano. E aí, seus mineiros, como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Estamos começando mais um Cadim Podcast, o primeiro episódio do ano de 2024. É isso aí. E hoje a gente vai falar de um assunto tenso: apocalipse, fim do mundo. Vem com a gente para discutir um pouquinho sobre esse tema que vai ser tenso, sinistro. E hoje estamos aqui com a nossa bancada maravilhosa, grandíssima. E eu estou apresentando porque nosso host, nosso querido Thiago, dá um oi aí, Thiago, dá um oi para todo mundo. E aí, galera, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Você tá mais ou menos, né, Thiago? Uma voz aí impecável. É isso aí. Nosso querido Marcos, como é que você tá, Marcola? E aí, tudo bom? Tranquilo? E nosso querido Felipe, mestre Felipe, como é que você tá, Felipe? Opa, só aqui no Paz e Amor. Isso aí. Todo mundo passou bem a virada de ano? Bem, graças a Deus. Tranquilo. Isso aí. Prontos para mais um ano apocalíptico, com muitas coisas, muitos mistérios no ar, muitos fins do mundo. Vamos sobreviver mais um, né? Sobreviver a mais um ano de 2024, né? Então, seria bom a gente começar com uma definição, né, do que é apocalipse. Você poderia falar para nós, grande mestre Felipe, uma definição do apocalipse? Claro, a palavra apocalipse ela tem origem no grego, que significa revelação ou desvelamento. Essa origem destaca o aspecto da revelação no sentido de verdades ocultas ou eventos futuros, como encontrado no livro bíblico. Mas fora do contexto religioso, a palavra apocalipse é frequentemente usada de maneira geral para descrever eventos ou uma situação de grande perturbação, caos e destruição, e pode se referir a um colapso social, político, econômico, ambiental. E vale salientar que, já pegando um gancho no sentido religioso, o Apocalipse, até o nome do último livro da Bíblia, com o mesmo nome, claro, que é o último livro também do Novo Testamento, e nele contém visões proféticas, simbólicas sobre o fim dos tempos, incluindo nesses eventos catastróficos e o triunfo final do bem sobre o mal. Mas e aí, o que vocês acham? Que o bem prevalecerá ou o mal dominará? É uma pergunta interessante que vai do livre-arbítrio de cada um. Então, a pergunta interessante. Então, dá pra refletir muita coisa nessa pergunta, né? Não bastante. E Wallace, como é que você acha que o mundo vai acabar? Sinceramente, o Sol vai expandir e matar todo mundo. Mas aí vai demorar muitos Só bilhões de anos. Só uns 4 bilhões de anos. Acho que vai acabar antes. Tem muitas formas de acabar, né? A gente pode ir tanto pro lado das possíveis formas mais prováveis, né? Que é a gente mesmo meio que nos exterminarmos. Que nem a gente estava comentando um pouco antes de entrar, né? Ano passado a gente estava com os riscos aí de guerra nuclear, que guerra nuclear nem de ano passado, né? Já há muito tempo, e os riscos não acabaram e vão continuar, riscos de guerra nuclear, que é um dos maiores riscos que a gente tem, né? De fim de mundo da humanidade. Não, isso é verdade. Se por acaso ressuscitarem aquela bomba Tsar, ou então fizerem até algo mais periclitante, digamos assim, para ser usada em determinadas regiões do mundo, pode decretar o fim do planeta Terra, ou pelo menos o fim da humanidade, o planeta ainda resistir. E o que seria um apocalipse para vocês? Porque eu dei uma lida a respeito, teve um grupo científico que classificou em dois parâmetros, né? Catástrofe, que é só tipo um Covid que sai matando um monte de gente, mata milhões de pessoas, e tem a extinção, que deixa ele no máximo 5 mil pessoas vivas no mundo inteiro, que é extinção. A catástrofe é um evento que vai causar milhões de mortes.
A gente pode definir apocalipse como mais ou menos assim. Acho que apocalipse seria mais extinção, mas antes do apocalipse vem uma catástrofe. Então, eu tô mais pelo apocalipse em si como extinção. A definição da palavra para mim estaria mais como extinção da espécie em si. Como você falou, a catástrofe vem antes. Antes vem um evento catastrófico que vai exterminar boa parte, né? Mas no final disso, a tendência é o final da espécie. Você acha que o nuclear, então, é o mais provável? Não, mais provável para Que acontecer acontecer os atualmente. próximos 100 anos. Estou falando assim, hoje não. Os próximos 100 anos. Não, e dos próximos 100 anos aí tem muita coisa. Aí tem muita coisa que pode rolar. A gente tem um lado que a gente até discutiu nos episódios passados, que a gente até tá devendo um episódio para vocês, galera. Inteligência artificial. Que pode causar também algumas questõezinhas aí. Dependendo do nível que ela for expandida, imaginando um Matrix da vida, um futuro Matrix, a gente pode vir para um fim do mundo por guerra cibernética, né? E você, Felipe? Quero ver a opinião de cada um. Inicialmente, você acha que o mundo... Qual que é a maior chance, né? Não que a chance seja muita. Que eu vejo que eles chegam mais ou menos no máximo 5% de chance. Então não é uma chance muito grande de acabar, mas tem uma chance. Se a gente pegar o apocalipse em si, não naquela visão bíblica, mas também naquela visão também do senso comum das pessoas, os 4 cavaleiros eles já estão presentes aqui dentro do nosso contexto da humanidade. Nós vemos a morte rolando com as guerras, a própria guerra em si devastando não apenas as pessoas, mas as plantações, os animais que elas dependem para a sua subsistência, a própria questão, né, da fome em si. A gente vê no continente africano, principalmente, as pessoas morrendo de fome. E tudo isso se deve também à questão da visão conquistadora do ser humano, né? Aquele cavaleiro branco representando a vitória, mas conquistando, mas ao mesmo tempo escravizando as pessoas. Que o fim do mundo ele se dará não por eventos astronômicos, mas por eventos que estão acontecendo aqui internamente. Essa ganância humana, esse espírito que o ser humano tem de ser cada vez mais egoísta e menos altruísta, isso que vai levar à destruição da humanidade em si. O planeta pode até continuar existindo durante muito tempo, antes do o Sol acabar, sei lá, entrar numa supernova, explodir, acabar com todo o sistema solar, mas enfim. É mais provável que o próprio ser humano ele destrua o próprio lugar que ele construiu aqui dentro, seja criando algum tipo de doença, né, no laboratório, né, espalhando vírus e matando todo mundo, ou então a própria questão da guerra, a escassez dos alimentos e a própria ganância em si, né, desse espírito conquistador nosso que vai levar o mundo a entrar num colapso onde as pessoas vão morrendo cada vez mais. Talvez exista, né, até uma extinção sobrevivendo, né, uns 5.000, talvez recolonizando o planeta, mas ao mesmo tempo vai ser um ciclo vicioso até levar ao fim de tudo. Essa pelo menos é a visão que eu tenho. Tiago, você quer falar aí a sua opinião? Como você acha que o mundo vai acabar até 2100? Eu tenho duas questões, né, para falar. Uma que é questão mais atual, que é referente à IA, que está mais latente atualmente, que é o maior medo da humanidade é da IA se tornar autoaperfeiçoante, né, a ponto de superar a capacidade de depender do controle humano. E isso acontecendo pode desencadear em diversas outras coisas. Estava vendo um podcast e ele deu um exemplo que acho que explica bem essa questão da IA, que é tipo assim, que ele passa por uma linha de produção explicando que contrata-se uma IA para aumentar a produção de garrafas PET. E aí, automaticamente, ele aumenta-se a produção dessa empresa, só que ele começa a ficar mais inteligente. Para aumentar essa produção, ele identifica que precisa fazer com que as pessoas consumam mais refrigerante para ter mais garrafa PET, consumam mais plásticos
e a partir disso as coisas podem evoluir, desencadear para uma coisa muito maior, até mesmo a extinção mais rápida da humanidade. Então, são coisas que podem fugir da mão. Um exemplo, né, básico do que pode acontecer. Então, essa questão da IA, eu dei um exemplo básico, mas tem diversas outras questões que são abordadas aí pelos profissionais da área. E a outra, que é a partir da minha crença, que é a parte religiosa. Né? Então, levando em consideração a questão da religiosa, a gente entende que a parte mais sensível hoje do cristianismo se trata de Israel, por exemplo, e a gente vê o que está acontecendo com Israel, a gente automaticamente já fica de orelha em pé, né? O que pode acontecer e tal. Então, isso já também, inclusive, foi algo que fez com que o povo cristão voltasse muito para Israel, principalmente em oração, em jejum, justamente pensando nessas questões bíblicas religiosas. Né? A gente entende que a volta de Cristo está próxima, então é também considerado como um apocalipse. É interessante você ter abordado essa questão da IA, que realmente é um risco grande quando a inteligência artificial avançar num nível tão grande de produzir redes neurais, que realmente pode influir nesse consumismo exacerbado, geralmente de produtos que nem o Thiago citou como refrigerantes, mas isso também pode se atribuir ao álcool, para levar a pessoa à autodestruição. Que fica até um sinal de alerta para todos nós. E por mais que essas ferramentas maravilhosas que nos ajudam são como se fossem os novos secretários, as IAs, a gente tem que fazer um bom uso delas. Beleza, a gente poder desenvolver aplicações cada vez melhores, coisas até divertidas que nem vocês mostraram para nós ao longo da semana. No caso, acho que foi até um Marcos, com aquele vídeo do senhor professor Girafales cantando Bruno e Marrone. Esse é o lado positivo da IA, mas o lado negativo é esse, de você controlar a mente humana, obrigando o ser humano a se autodestruir. A gente tem que ligar o sinal de alerta. Não sei se vocês já viram o filme Aui, da Pixar, do robozinho. Aui. Já, esse filme é muito legal. Nele a gente pode ver meio que o fim do mundo disso, do consumo extremo nosso, né? A gente no final deixou a Terra um lixo. A gente produziu tanto lixo que a Terra virou basicamente um lixo. E aí, no final, a galera foi pro espaço, né? Mas restou também, tipo assim, pouca humanidade. Restou quase nada. A humanidade foi praticamente apocalipse. A gente acabou com a Terra e é isso aí. Eu gosto do Eu Robô também. Questões éticas, né? O Robô também é muito legal. E o legal é que você ter mencionado o Huawei, que no final mostra aquela visão clara da Terra, que ela se tornou como se fosse uma espécie de aterro sanitário gigantesco. Isso é muito legal. E outro filme que eu faço também é uma associação ao fim do mundo. Eu não sei se vocês assistiram um filme que até aquele Terry Crews interpreta, chama-se Idiocracy. Idiocracy. Eu já vi cenas dele no TikTok. Aquilo ali vai ser, de fato, a representação clara do fim dos tempos. As pessoas cada vez mais burras, entre aspas, muito cômodas, e parece que as pessoas elas vão perder o poder delas de pensarem para poder agir. Tanto é que o cara que acabou indo para Idiocracy, né, era uma pessoa normal, não era tão inteligente assim, mas lá ele foi considerado, né, como um rei, que é aquele personagem, se eu não me engano, acho que de Luke Wilson, junto lá com aquela atriz, me fugiu, mas eu lembro que o papel dela, acho que era uma garota de programa, que vai pra lá, tem uma mentalidade muito superior às pessoas daquela época, e assim, as pessoas deixam de tomar água para tomar uma espécie de refrigerante, um repositor, acho que é energético, tipo não, refrigerante ou energético, um negócio assim. Um negócio assim que eles substituem, e aquilo deixava até as pessoas assim cada vez mais preguiçosas. E isso é bem a tendência da gente sendo comandado por algoritmo, né? Exatamente. Que nem, voltando até um pouquinho no tempo, nos anos 50, as propagandas da Coca-Cola em si, que a Coca-Cola era, o propósito dela, um remédio assim para o estômago.
E hoje é o quê? Uma das bebidas mais tomadas no mundo, né? Que tudo quanto é lugar do mundo, Coca-Cola, não tem um nome específico, né? Coke, Coca-Cola, nos países árabes tem lá aqueles caracteres estranhos, também lá na Israel também outro nome, mas a palavra deve ser a mesma, né? Coca, Coke, as pessoas tomando aquilo e trazendo assim malefícios para si mesmas, como obesidade, como questão da hipertensão. Isso faz até a gente pensar que a gente pode estar passando por um apocalipse lento. Exatamente. Que aí que entra, né, o cavaleiro, né, da conquista, né, o produto em si que de fato parece inofensivo, mas que esconde um lado assim muito cruel, muito atroz por trás daquele produto em si. A gente vê a Coca-Cola, nós vemos também a questão também das bebidas, que nem aqui no Brasil, muito comum nos estádios de futebol, aquele patrocínio da Brahma, sempre, né, com uma morena exuberante assim na televisão, uma loura. Aí você pensa assim, nossa, se eu tomar essa bebida aqui, eu vou me tornar uma pessoa descolada, vou conquistar, né, o sorriso daquela loura, daquela morena, daquela ruiva. Mas isso acaba trazendo até um certo vício. A pessoa pode se tornar um alcoólatra, a pessoa pode ter problemas de saúde com aquilo. A mídia em si ela é influenciadora e não deixa de ser a representação também desse cavaleiro da conquista. É bom a gente pensar nisso e é legal a gente fazer esses links, essas conexões e, ao mesmo tempo, ampliar nossas visões sobre esse possível fim do mundo que vai acontecendo de forma lenta, mas tá aí. Lenta e gradual, né? Então, nós estamos aqui especulando aqui, né, como leigos, mas existem pessoas que trabalham com isso. Trabalham especulando, trabalham fazendo análise estatística. Aí eu peguei um grupo aqui de 2015 da Oxford, que eles fizeram uma estatística lá. Ou seja, ganharam para fazer isso aí que a gente está fazendo. E de 2015, que é uma mais antiga, tem uma de 2023 também, que é mais recente, mais séria. Aí, qual foi a que teve a maior probabilidade de ocorrer? Né? Foi a erupção vulcânica, que ocorreu uma bem grande, que vai voar tanta fumaça para a atmosfera que vai impedir a agropecuária, a pecuária, quer dizer, não, a agronomia, no caso. Impedir a agronomia e causar um caos, né? Mas ela tem 0,0003%. Mas o pior, e se for para pensar, que na Terra, não sei se você sabe, já houveram 5 grandes extinções, né, em massa da vida. Uma delas foi pro vulcão. Isso é uma chance boa ainda. Então aí, ó. Depois disso, teve a pandemia, uma pandemia global, foi em 2015 que eles estipularam isso, né? Depois disso teve uma pandemia, ela matou muita gente, mas não causou extinção. E de 100 em 100 anos a gente está tendo uma pandemia nesse nível aí. E a probabilidade que eles colocaram aqui em 2015 foi de 0,001% de ter uma pandemia global. Tem um impacto com asteroide que é um pouquinho maior do que ter uma pandemia. Tem a nanotecnologia e a biologia sintética tem uma probabilidade maior, de 0,01%. Que isso aí envolve o ser humano, né? Envolve a ciência humana, como a gente está modificando a nanotecnologia, criando células, ou modificando vírus para fazer outra coisa, existe uma chance desse vírus escapar e causar uma pandemia vazada de laboratório. Tem uma chance grande, segundo eles. A mudança climática, que para mim é que tem maior chance de ocorrer, ela e a inteligência artificial, mas eu acho que ela é mais provável. Apesar de que mudança climática, eu acho que para mim, pessoalmente, não vai causar uma extinção, um apocalipse. Vai causar uma mudança séria na nossa sociedade, mas eu vejo ela como a gente vai adaptar. Eu vejo ela como ponto de início. Se você tiver uma mudança climática extrema, o que vai ocorrer? Vai ocorrer fome no mundo, vai ter migração. E nessa fome e migração vai ter pessoas aqui tentando sair da terra delas e ir para a terra de outra pessoa. Quando ocorre isso, ocorre guerra. Se ocorre guerra no mundo que as pessoas têm arma nuclear, você tem aqui tem guerra nuclear. Aí vai ser um impacto em cadeia que vai levar até o fim. E você vai ter pessoas com acesso a quê? Inteligência artificial. Que nesse estudo de 2015 nem tinha nada de inteligência ainda. Os caras falaram assim, tem de 0 a 10% de chance. É a maior probabilidade que eles colocaram lá em 2015.
Vocês falaram bastante de inteligência artificial, dela modificar o nosso comportamento. Esses caras que estudam isso, eles veem ela mais como uma ferramenta, não como a causa principal, uma ferramenta usada pelo ser humano. Igual eu falei aqui de nanotecnologia, a inteligência artificial já está sendo usada para estudar tipo, a estrutura das proteínas. Então ela é usada pelo bem no momento. Mas chegar um cara que quer usar a inteligência artificial para criar uma arma biológica, isso vai poder ocorrer em algum momento. Principalmente dois países que estão em guerra e eles estão lutando para ter uma arma mais poderosa contra a outra. Isso entra na ruptura tecnológica, né? Aí entra a ruptura tecnológica. Pode a gente incluir armas avançadas, manipulação genética, isso tudo entra nisso. E detalhe, a inteligência identificando proteína, aprendendo tudo isso sobre a nossa vida, ela vai saber ainda mais como ela pode produzir um vírusinho simples que acaba com a vida de um grupo específico muito facilmente. Aí, nesse estudo de 2015, a gente estava falando de guerra nuclear, eles colocaram 0,05%, que era uma porcentagem baixa, né? É porque em 2015 não tinha a guerra da Rússia ainda, que é uma potência nuclear. E a bomba nuclear já existe desde a Segunda Guerra Mundial. Já tinham 80 anos que não ocorreu nada, né? Então a chance de ter uma guerra nuclear para eles era assim, um pouco menor do que ter um apocalipse de biologia sintética, por exemplo. Agora essa chance deve ter aumentado um pouquinho nesse estudo aí. Em 2023, teve outro grupo que fez um estudo também, lá para The Economist. Aí eles juntaram 2 tipos de especialistas para fazer um questionário para eles, para saber a chance de ter apocalipse. Eles pegaram especialistas em várias áreas, né? Especialista em IA, especialista em energia nuclear. E eles pegaram outro tipo de analista, que é o analista, ele é tipo super previsor. Um cara que faz análise prevendo coisas e costuma acertar. Tipo, sei lá, uma ação vai subir, qual vai ser o próximo presidente, qual vai ser o problema. Esses caras costumam acertar essas coisas, então pegar esses 2 grupos de pessoas para ver qual que era a previsão de apocalipse até 2100. Aí a primeira lugar que ficou entre os 2 grupos foi inteligência artificial, que já tá rolando, né, há 3 anos. Eles colocaram lá na maior probabilidade. E a segunda é nuclear, porque tá tendo a guerra na Rússia também, foi a segunda. E terceiro foi engenharia de patógeno, que é biologia sintética. E a chance de vazar alguma coisa, ou vazar sem intenção, ou alguém criar intencionalmente para, sei lá, numa guerra ou uma coisa assim, criar um patógeno que vai vazar. Já vazam coisas assim, né, naturalmente, tipo bactérias, super bactérias já vazam, já é um grande problema, que é um negócio microscópico, e se não conseguir combater ela com um antibiótico, não tem o que fazer, você tem que isolar ela e tentar fazer que ela morra sozinha para ela acabar no fim. E patógeno natural, porque teve a pandemia do Covid, teve a chance de ter pandemia com patógeno natural, que pode ocorrer também da mudança climática, você vai ter um caos de biodiversidade, pode sair outro patógeno da natureza que deveria estar lá na natureza, ele vir e contaminar mamíferos e depois contaminar a gente, e essa chance também. Então essa aí foi a previsão de 2023, galera. Esse ano também a gente tem um pequeno risco também, né? Um risco de meteoro. Cósmicos. Um evento cósmico. Então, um pequeno risco de um meteoro de Pégaso caindo na nossa Terra. Meteoro de Pegasus! E aí uma questão que eu quero fazer com vocês. O que vocês fariam caso, tirando, por exemplo, o apocalipse bíblico, que aí não tem o que fazer, né? Aí é questão de crença e vai pro céu quem for pra aí. Mas, tá na hora. Mas o que vocês fariam no caso de apocalipses? Vamos por categoria, né? Primeiro, um apocalipse zumbi. Entrando num mundo onde zumbis podem acontecer. O que vocês fariam? Eu quero saber primeiro do a pessoa que tá sem voz hoje. Nosso querido Thiago. O que você faria, Thiago? Eu lembrei daquela música. Toda vez que tá baratozinha da novinha. Lembra dessa música? E aí, Thiago, o que você vai fazer? Por quê? Diz aí, Thiago, o que você vai fazer? Toda vez que eu chego em casa tem um zumbi na minha cama. Vou comprar uma 12 pra me ver. Olha, velho, me armar, pô. Salvar minha família, você tá louco? Comprar umas 12 aí, uns rifles, muita munição. É a opção, mas essa opção você já tem que estar preparado antes, né? Não, claro, mas eu falo assim, eu não tenho capacidade racional, sei lá, mental
para tentar extinguir e acabar com isso. Então, eu tenho que confiar em pessoas que entendem do assunto. Então, até isso acontecer, eu tenho que, sei lá, correr se preparar, atrás né? se preparar. A sociedade aí, ela é grande assim, tipo, maior que Contagem? Como é que é? Onde você mora? A questão de dimensão, com certeza, é menor, porque, tratando de dimensão, Minas Gerais deve dar 4, 5 Portugal. Eu tô falando de área de populacional, porque se tiver um apocalipse zumbi, quantas pessoas que tem aí que tem a chance de ficar infectada? Muito grande? Mas é mais idoso, então pelo menos se for zumbi, não vai correr tanto. É porque quem tá em área, igual eu, o Thiago, eu e o Felipe, por exemplo, a gente tá em áreas populacionais bem grandes. Se tiver um apocalipse zumbi, a nossa chance de se ferrar é maior. O capivara vai depender de onde ele estiver. Se ele estiver no meio do mato, a chance dele sobreviver aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho. Então, olha, aqui em Vila Verde tem 46 mil habitantes. É a quantidade de gente que tem no meu bairro, eu acho. Então, a chance de sobreviver é boa. Tem pouca gente, dá pra todo mundo ali ficar se preparado. Dá pra galera cercar o bairro todo, a cidade toda ali, ó. Fazer uma muretinha elétrica e se preparar. Sem contar que tem a Aqui, ó, vantagem também do frio. Em Contagem tem 668 mil. Isso é censo de 2020. Então. No meu caso, eu tô ferrado, filho. O Marcola tem um detalhe que ele é menino de laboratório, não corre, não exercita, não faz nada, ele não vai nem conseguir correr direito. Vai começar a correr. Tem um departamento de polícia aqui perto, eu ia pra lá, entrar lá dentro, ficar lá, ó, se os caras quiserem tirar, fica perto deles aqui. Acho que a melhor chance é caçar uma roça e estar morando na roça isolado. Só que até eu chegar na roça, acho que ele ia ter morrido já. Então acho que eu ia pra departamento de polícia e é isso. Torcer pra ninguém virar zumbi lá. E você, Felipe? Eu acredito que a gente já esteja vivendo apocalipse zumbi. Já pararam pra pensar a quantidade de gente que anda mais olhando o telefone celular do que tudo que tá ao redor de vocês? Já temos zumbis na sociedade, né? Pra pensar nisso, que igual a gente... É bizarro isso. Abre um jornal, uma página na internet e vê a pessoa cai e morre ao cair no bueiro por ficar mexendo no celular. Isso é típico de zumbi. Eles não têm tanta inteligência. Nossa, eu acredito que nós já estejamos já nesse período de viver. Você tá entrando no filme novamente, o filme da Diocracy. Tipo isso. Eu lembrei muito, se estiver até me ouvindo, né, esse episódio que vai ao ar, né? Ô, Bruno, um abração pra você, mas eu lembrei muito da sua história, cara, que você tava andando, mexendo no celular e bateu de cara com uma árvore. Tipo... Nossa. É real isso, que as pessoas machucam, sofrem acidentes, morrem todos os dias por causa do aparelho celular. Fica lá distraído, não vê o mundo à volta e parece que tudo, né? Tudo. Vou até tirar aqui do carregador. A ferramenta de pensamento é isso aqui. Nada. Big Brother hoje, tal fulano vai ser eliminado porque é assim que o algoritmo quis. É tipo isso. Né? As pessoas, parece que elas não pensam por si próprias. Eleição. Eu vou votar em tal pessoa porque ele é lindo e maravilhoso, tem as melhores soluções, mas não vê o lado sujo da pessoa aqui, né, no nosso telefone celular. E assim, a pessoa deixando de pensar por si mesma, ela acaba se tornando um zumbi. E antes eu pensava que era só o Brasil que tinha essas coisas, né, mas isso tem tudo quanto é lugar do mundo. O Thiago deve ver direto isso em Portugal, as pessoas, né, até os portugueses lá andando, sofrendo acidente, ou então absolutizando verdades que tá dentro aqui do Google. A pessoa vai se tornando um zumbi. E assim, é um risco muito grande que a gente está tendo, né, com esses zumbis que estão em todos os cantos, todas as partes, querendo até mesmo passar todo aquele vírus que eles têm, o vírus assim entre aspas, né, pra gente se tornar uns zumbis que nem eles, né, esse poder que a massa tem, esse poder que até as grandes empresas têm em prol do controle. E o melhor que a gente tem para fazer, no meu caso, né, nessa situação, para livrar desse apocalipse zumbi, é o quê?
indo contra a maré. E se a pessoa tá ali, sei lá, na rede social postando merda o tempo todo, eu vou estar ali no meu telefone, posso estar lá mexendo, mas tipo lendo um livro, entrando numa página pra agregar um conhecimento, ouvir o Cadinho Podcast. É um segredo pra você não se tornar um zumbi, que aqui é um conhecimento que a gente compartilha de coração mesmo, uma coisa assim gostosa que a gente faz. E assim, igual tem muitos, né? Uns vão pro posto policial, outros vão se refugiar assim, no meio do mato, construir um bunker, outros vão querer, se tiver dinheiro, né? Sair daqui da Terra e ir pra Lua, por exemplo. Mas acho que o melhor caminho, né? Eu ficaria aqui na Terra, mas eu ia contra a maré, tá? Quer saber de uma coisa? Eu vou, pelo menos, buscar informação e me tornar como uma pessoa que a gente vê por aí andando na rua. Eu vou comprar um Cybertruck. Um quê? Cybertruck. Cybertruck. Cybertruck? O que é isso? Carro da Tesla, o indestrutível. Nossa. Aquele indestrutível que na apresentação quebrou o vidro, né? Na apresentação. Tem que comprar antes, né, meu filho? Na hora você vai ter que invadir a fábrica da Tesla. Né? Nossa, pode ser. Mas realmente é isso. Concordo fielmente do que o Felipe falou, que realmente tem muito disso mesmo. E realmente aqui tem um agravante que aqui não tem o grau de periculosidade que existe no Brasil. Então, no Brasil, você não vê tantas pessoas na rua, por exemplo, andando, porque existe uma grande possibilidade de ser assaltado. Então, aqui não é só em casa, não é só no trabalho, na escola, não, é na rua também. Então, a pessoa está dirigindo, é muito comum. Você vê o cara mexendo no telemóvel enquanto está dirigindo, entendeu? Então, é muito latente aqui. Não imaginaria que, por ser pacífico, se tornaria um risco. Nesse quesito que o mestre disse. Uhum. Ou seja, a passividade aí, no caso, se tornou um risco para a própria população. E Exato. até, tipo, pegando esse gancho do Felipe, compartilhar é a mordida de um zumbi da internet. Compartilhar um videozinho. É até coisa que eu vou me... Posso dar daquela página também. De fofoca que é melhor não mencionar pra gente não tomar processo. Né? Não precisamos mencionar a página de fofoca, mas justamente pra... Do Eletrocutei, melhor dizendo. Eu eletrocutei. Do Zumbizei. Aí, ó. E a nova mordida. O Mordei. O Mordei é a forma de infectar atualmente na internet. Levou até uma menina à morte esses dias, então, essa página. Uhum. Então, aí, ó. O fim do mundo pode estar acontecendo por páginas da internet. Isso realmente a gente tem que se policiar. O fato do mestre ter dito isso, que ele tenta se afastar, isso realmente faz toda a diferença. Inclusive, é real oficial mesmo, porque a gente manda mensagem para ele nem vê, então nem o WhatsApp é familiar. Verdade. Desde quando eu entrei de férias, uma vez por dia eu tenho olhado. Uma vez por dia eu tenho olhado. Nossa. Meus parabéns, você conseguiu um nível superior de maturidade aqui entre nós. De elevação espiritual. Até no Instagram, que eu sou bem mais ativo, eu tenho entrado pouco nele também. Não. Acho que o segredo é achar o Peninho pelo Telegram, mano. A gente fazer um grupo com o Telegram. O Telegram vocês vão me achar fácil lá. Olha, o Telegram é a rede social mais diferenciada possível. Mais lá do B do mundo também, Telegram. Ainda mais umas IAs aí que tem lá, que são interessantes para serem estudadas. Tem também um ponto que a gente não mencionou, que inclusive foi mencionado no dia dos filmes que a gente conversou. E esse fim apocalíptico foi citado inclusive pelo Felipe Reis, que é o nosso mestre. Vocês não pararam para mencionar, eu achei até que vocês iam colocar ele como uma das primeiras coisas, que é a teoria da simulação. Eu achei que vocês iam falar sobre isso. Tá incluído no... Tá incluído também o simulacro. Tá incluindo na da inteligência artificial, mas é diferente mesmo. Verdade, é um outro. Mas é no Apocalipse, aí já rolou, a gente nem tava sabendo. Aí entra aquela grande questão, se isso aqui é o simulacro,
há algo mais além disso. Eu acredito, assim, que isso é da crença pessoal de cada um, que há algo além desse simulacro que a gente vive, né? Dessa realidade simulada. E a pessoa ela tem que se libertar desse simulacro aqui para aproximar, igual no meu caso, assim, da crença que eu tenho, de aproximar cada vez mais de Deus. Aí isso me faz muito lembrar também a Tomás de Aquino, quando ele fala, né, das 5 vias da existência de Deus, fala, né, da quinta via, né, que é o do governo absoluto, que quando você concede, né, o conhecimento assim de todas as 5 vias da existência de Deus, igual causa material, causa formal, causa, no caso, eficiente, os graus de perfeição, quando você consegue atribuir isso a Deus, você atinge nessa quinta via do governo absoluto. E isso é como se fosse até uma salvação que a gente tem aqui dentro desse plano terreno, desse simulacro, para a gente alcançar, de fato, um mundo divino, estar mais próximo assim do nosso próprio Criador. Eu acredito muito nisso. E as pessoas elas deveriam também acreditar nisso mais para ser talvez até uma sobrevida que a gente tem aqui nesse planeta, com o intuito assim de sermos menos gananciosos, da gente ser mais altruísta, de compartilhar coisas boas, né? Uma boa conversa, você ter aquele aprendizado bacana, aquela questão também de você compartilhar o pão em si, melhor dizendo, que aí você só tem a ganhar com isso. Até porque, tendo ou não apocalipse, no final todos nós vamos morrer, né? E o que a gente vai Exatamente. deixar que a gente fez na vida, né? Igual vai ter uns aí que vão morrer levando toda aquela fortuna dentro do caixão, mas para onde a pessoa for, ela não vai ter aquilo de novo. Outros, né, tem que compartilhar a riqueza dela em vida, mas a riqueza não é bem material, mas é aquela riqueza que nem se tem, uma boa conversa, o saber ouvir também é muito precioso, o aprendizado das pessoas, sentar, né, com uma roda de amigos, debater não, debater eu acho uma palavra muito feia, dialogar, melhor dizer assim, né, dialogar sobre algo, sobre o cotidiano, sobre a vida. Isso que faz a diferença, não é você viver por status que nem as pessoas fazem, né? Cada uma no seu mundinho, na sua bolha, no seu próprio simulacro ali, postando, né, aquele monte de comida fitness. Sendo um zumbi social. A pessoa, acabei de ir no banheiro, fiz lá o número 2 e saiu a cara, sei lá, a cara do meu ex-namorado, ex-namorada, a pessoa tá lá postando e compartilhando coisas fúteis, coisas que a gente não quer saber. Uhum. Lembrei de uma coisa. Come a abeia, velho. Faz um coco bonito. Aqui, ô Felipe. O Thiago sempre Então, com as memórias mais aleatórias possíveis. Essa questão, então, do simulado se encaixa na terceira via, certo? E quando fala sobre o argumento contingente necessário, a gente encaixa o simulado dentro dessa. Exatamente, a gente coloca, né, que o contingente necessário ele tem muito a ver com tudo isso que a gente vive no plano, nesse plano que a gente vive, né, das pessoas. Isso trazendo até uma leitura mais contemporânea de Santo Tomás de Aquino para a nossa sociedade. As pessoas estão cada vez mais distantes da criação, mais distantes de Deus e vivendo aquele mundo que ela mesma cria. A pessoa ela se torna egocentrista. Aí você tem o exemplo dessas influencers, nessas pessoas assim que quer ser que nem Cristo, tem um monte de seguidores, sendo que Cristo na humildade danada tinha apenas, né, os apóstolos dele, as pessoas que seguiam. Agora não, as pessoas têm milhões, sendo que ela deve ter contato com 4 ou 5 pessoas. Pra ver como que é tudo assim, muito plástico, muito fútil as pessoas. E nós precisamos daquilo que é necessário para nós. Precisamos dessa centelha divina, ouvir a nossa voz interior, pegando até um conceito agostiniano, né, daquela voz da razão, aquele pedacinho de Deus dentro da gente,
né? De a gente olhar para dentro de nós, refletir, nossa, será que eu tô agindo de maneira certa, correta? Será que, puxando até na memória, lá na minha infância, será que foi feio bater no meu primo? A gente vai pensando em umas coisas assim que aquela própria voz, ela vai dar para nós um norteamento, uma direção, uma orientação para a gente poder viver melhor e poder buscar algo melhor na nossa vida, né? E quando Tomás de Aquino escreveu nas 5 vias para você atribuir a existência de Deus, ele foi muito feliz em ter pego essa parte, né, do contingente necessário. Não só o contingente necessário, mas tudo, né? A causa material, formal, né? A eficiente, a questão dos graus de perfeição, que somos seres imperfeitos. Mas para a gente conceber a perfeição, que é até algo difícil entender isso, nós temos que estar abertos para a gente poder conhecer Deus e conhecer pelo menos uma centelhazinha da perfeição divina. Isso faz toda a diferença. Entendendo tudo isso, a gente entende que dentro dessa simulação que nós vivemos, nós vamos nos aproximar cada vez mais de Deus. A necessidade de retenção, de purificação, de transformação, né? Exatamente. O ser humano, ele precisa disso. Tem uma frase que eu conheço já e replico ela sempre, de Charles Spurgeon, que ele fala que nós somos como vestes maltrapilhas. E uma vez que a gente entende isso na íntegra, a gente vê a necessidade, na verdade nós conseguimos enxergar quem nós somos, e a partir de enxergar Deus, vendo quem Deus é e a grandeza de Deus, a gente vê a necessidade de sempre estar buscando a Ele para nos aperfeiçoar, tendo como base o Criador, né? E eu vejo isso como algo realmente muito necessário para o ser humano, porque nós estamos em uma evolução constante, todos os dias. E se a gente deixar de fazer essa busca, a gente vai deixar de evoluir e vamos virar idiotas, né? Como o próprio filme diz. E a gente deixa de viver o excelente de Deus. Eu acho que eu falei isso no primeiro episódio. Tem uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, e que também nas pregações que eu dou, nas ministrações, que inclusive isso não é uma frase minha, isso eu escutei quando eu era adolescente e levei isso para a vida, que o maior inimigo das coisas excelentes de Deus são as coisas boas, né? E a gente precisa realmente entender que talvez as coisas estão confortáveis para a gente não vê a necessidade de melhora, mas uma vez que a gente não vê a necessidade de melhora e deixa de melhorar, a gente deixa de viver o excelente do que Deus preparou para a gente. E isso é algo realmente que mexe muito comigo. Eu concordo plenamente. Então, queria saber de vocês também, já que vocês responderam do zumbi, o zumbi ainda tem uma chance de sobrevivência. Mas, esse ano a gente tem, como a gente comentou, um possível meteoro que tá vindo por aí, né? Num caso de um meteoro, que é um nível sinistro, ou então uma explosão nuclear, também uma guerra nuclear. Queria saber o que vocês fariam. Começando por você de novo, meu grande Thiago. Não, na verdade nada, velho. Você não me deu alternativa. O meteoro vai cair na Terra. Thiago, vamos supor assim que a gente tem... Vamos supor que esse meteoro tá vindo, a gente não sabe como parar ele. O Elon Musk tá tentando fazer um míssil, dá pra desviar, mas talvez não consiga. É igual aquele filme, né, que tá vindo um meteoro, esqueci o nome dele. Não olhe pra cima, uma coisa assim. Mas o meteoro vai vir em 1 ano. Você tem 1 ano lá pra você viver. Ah, tá. Melhor, boa, Marco, boa. Você acha que é alguma coisa religiosa, Thiago? Tipo, o meteoro tá vindo pra Terra, você já... O Apocalipse que Jesus tá vindo, assim, uma coisa assim. Então, você não ia relacionar as coisas. Se cair na Terra, a gente fala de... É porque eu citei no início sobre guerras e rumores de guerras, né? Que fala em Mateus. Só que, na verdade, eu não citei no início, a gente conversou por fora. E aí a gente vê o que está acontecendo, mas guerras têm acontecido há muito tempo. Por exemplo, no século XX, foi o ano mais sangrento, foi o século mais sangrento, né, de todos. Teve muitas guerras e tal. E agora a gente está vendo mais, só que a gente fala sobre efeitos naturais também, e na Bíblia fala sobre isso. Então eu identifico isso como um efeito natural referente à volta de Cristo. Que na palavra de Deus até fala em Mateus,
que as guerras, relaciona as guerras como apenas o princípio das dores, né? E eu entendo que tudo isso seria o princípio das dores. É como se fala sobre dor relacionando ao parto. Então, se um parto tem 9 meses, início das dores quer dizer que é o início para, ou melhor, a dor de parto, ela, a partir do momento em que você está sentindo dor, brevemente o bebê já vai nascer. Então, automaticamente, a gente pensa que se está sentindo dor, brevemente Cristo vai voltar. Então, eu entendo, sim, como algo religioso. Vamos lá, respondendo a pergunta do Marcos. Hipótese, tirando até. Não tirando a parte religiosa, mas tipo. Vamos colocar numa situação que você é um grande governante do mundo. Ah, não, aí já é outros 500. Né? Agora, eu com a minha família, tem 2 aspectos. O primeiro aspecto é que esse 1 ano eu viveria dia após dia como se fosse o último dia. Isso é fato. Aproveitaria ao máximo a minha família. Possivelmente eu não ia dormir bem. Então, seria dias muito tensos, mas eu viveria como se fosse o último dia. Isso pessoal, minha família e tal. Agora, relacionando a um líder global, global, estou falando como se fosse tudo unificado. Que é eu, tipo, mais uma cúpula enorme, tentando mandando relacionar. Velho, a gente ia ter uma verba infinita, porém o prazo mínimo. Então, eu não sei que mesmo com todo o dinheiro do mundo, seria possível, talvez, fazer alguma coisa para resolver esse problema. Você, Marcola, sua opinião. O que você faria? Se fosse um líder? Se fosse um líder global, podendo mudar, podendo criar o que você conseguir mudar, criar. Lembrando que é 365 dias que você tem. Em 1 ano? 1 ano. Eu tenho muitas referências, né, de filmes, não sei. Aqui a primeira coisa, mano, você tem 1 ano de vida no mundo. A primeira coisa, você tem que convencer o povo, a população, que eles não vão morrer em 1 ano. Porque se eles acharem realmente que eles vão morrer em 1 ano, eles não vão. Eles vão parar de trabalhar, vão parar de produzir, vão causar caos civil. Aí essa vida tranquila que a gente quer ter com a nossa família durante 1 ano, não vai ocorrer. Vai rolar caos, vai rolar guerra. Então, a primeira coisa, você tem que convencer as pessoas que elas não vão morrer, que a gente tem uma chance ainda, e a gente vai tentar de tudo pra não morrer em 1 ano. Tem que convencer as pessoas a se unir pra lutar contra o bem comum, porque se elas desistirem de tudo e fazer o caos, vai ser 1 ano de inferno, na verdade. Vai ser 1 ano apocalíptico. É isso, tem que se unir, e mesmo que for mentira, mesmo que a chance de desviar o meteoro for de 1%, tem que convencer as pessoas que é 80%, porque senão vai ser um caos durante 1 ano inteiro. Eu acho que isso aí é a melhor resposta. Realmente, concordo 100%. E você, Felipe, tem alguma outra resposta diferente? Também vou nessa mesma perspectiva do Marcos também, mas naquele sentido de que, beleza, a humanidade vai ser extinta, mas trazer pelo menos conforto para as pessoas e dizer, não, tudo vai ficar bem, seremos libertos desse meteoro. Seremos de fato, né? Que cada um no juízo final, se você teve uma boa vida, você vai viver lá nos Campos Elíseos. Agora, se você for uma pessoa má, você vai lá pro Hades, pegando até na perspectiva grega. Porém, eu ia trabalhar nos bastidores, convencer pelo menos os principais líderes do mundo a fornecer armamentos nucleares para disparar nesse meteoro e pedir pro Papa, né, rezar bastante. Não só o Papa, mas outros líderes religiosos do mundo com uma determinada influência política, pediram a gente, vamos orar para Deus, para o campo gravitacional de Júpiter puxar esse meteoro para lá, livrar todo o sistema solar, né, destruir a Terra, né, que é o único planeta aqui que tem vida, que pelo menos conhecemos. O único que a gente sabe. Para pelo menos, né, esse meteoro gigante que tem 3 vezes o tamanho do Monte Everest acabar caindo lá em Júpiter, sendo destruído por lá, ou então pelas várias Sarbones vindo para o céu e causando, né, aquele espetáculo, né, com vários meteoritos caindo, né, para tudo quanto é lado. Acho que essa seria, né, a minha solução para a massa. Dizer que tudo vai ficar bem, que vocês podem viver a vida normal de vocês, para não ter nenhum tumulto, nenhum caos, e convencer pelo menos os grandes líderes a fornecer bombas atômicas,
convencer os líderes religiosos de todas as religiões do mundo para pedir orações por um meteoro cair em Júpiter. Seria mais sensato a melhor opção. A melhor opção e viver normalmente. Essa seria, né, a minha solução. Aí, ó. Eu tenho uma ideia ainda melhor que todos vocês. Eu mandaria fazer um trampolim gigante. Que o meteoro viria, bateria na Terra e voltaria para o espaço. Nossa, maravilhosa ideia. Como eu não pensei nisso. Mas se o meteoro for para Júpiter, o Júpiter não é um planeta gasoso, eu acho que a gente teria a oportunidade de ver ele sumindo, que a gente não vai nem ver ele explodindo. Não vai, mano. Júpiter é tão grande, cara, que essa pedrinha aqui é assustadora pra Terra, pra ele é só um cisquinho. Um grãozinho de só entra areia. igual uma pedrinha no mar. Vai entrar Ia cair naquele gato. furacão eterno lá de Júpiter. Ia ficar por lá, de boa. Cairia, de boa. Morreria lá. A gente nem sabe a gravidade de Júpiter. É porque Júpiter, na verdade, ele tem um núcleo. E ninguém sabe como que é, e aquilo que a gente vê que é enorme, na verdade é só gás, né? É só gás. Então a gente não pode nem considerar como Júpiter o maior planeta do sistema solar, porque na verdade aquilo ali... A gente nem sabe o que é o planeta. Vai ver o planeta é uma bolinha pequena, menor que Plutão. Já pensou? Cara, mas gás tem, mas que gás também é feito de átomo, né? Então não subestime o poder do... Não subestime o poder dos gases. Tem muito gás ali, viu? Eu já vi a gente comentou na retrospectiva das vagas que morreram por causa do peido. Gás Se você não viu a retrospectiva 2023, não se prenda e ache que não vale a pena assistir o que passou, porque realmente esse episódio ficou muito bom. Então, clica lá, arrasta aí, tá aí, e procure, né? Retrospectiva 2023, Cadinho. Ficou muito legal. Então, né, como eu tinha comentado, na Terra a gente já passou, né, por 5 grandes extinções em massa, que acabou com 99% da vida. Eu lembro. Você lembra, né? Você estava lá no dia, né? Foi da hora, foi um evento bem massa, foi bem bacana. Massa mesmo. E, como já aconteceu com os dinossauros, infelizmente um dia também vai chegar nosso dia, né? Não tem muito para onde a gente correr, a não ser para a nossa vida mesmo, né? A gente tentar buscar o melhor, tentar, como o Thiago falou muito, tentar buscar nos aproximar mais de Deus, para quem tem religião, né? Como é meu caso, como é o caso da maioria aqui também. Tentar buscar o melhor que a gente pode fazer em vida. E porque um dia, querendo ou não, todos nós vamos... Se não for por um apocalipse, nós vamos morrer. Se não tem alguém no momento imortal aqui, que criou a tecnologia da imortalidade, a gente vai morrer. E como a Terra já passou por 5 grandes extinções em massa, a 6ª também virá um dia. E cabe a nós tentarmos ou evitar chegar a essa 6ª, ou buscarmos viver da melhor forma possível. E antes de finalizar, eu queria ouvir a nossa palavra de sabedoria do grande Felipe. Por favor, fique com a palavra, Felipe. Como citamos Tomás de Aquino nesse episódio, nada mais justo do que a gente encerrar nesse episódio primeiro do ano, da temporada de 2024, com uma frase que ele cita da Suma Teológica, falando que 3 coisas são necessárias para a salvação do homem: saber o que deve crer, o que deve querer e o que deve fazer. Crer em Deus Pai, querer a vida eterna, no caso de Jesus Cristo, e fazer o bem. E quando nós pegamos nessa frase de Santo Tomás de Aquino, a gente volta, né, para até daquele contexto da salvação que temos que buscar aqui nesse simulacro. Independente se isso aqui é ou não uma simulação, a gente não sabe. Só Deus mesmo para poder saber. Mas se a gente seguir nesses 3 passos necessários para a salvação humana, tenho certeza que você vai ter uma vida muito bem vivida, uma vida tranquila, e todos nós iremos viver bem. E não tememos, em hipótese alguma, iremos temer a morte. Tenha certeza disso. Se for a nossa hora, que ela seja, né, naquele momento ali, seja o que for,
Para aqueles que ficam, bacana, e para aqueles que irão partir dessa para outro plano, né, que vão com Deus. Mas tenho fé em Deus, assim, que iremos envelhecer ainda nesse planeta. Vamos, no caso, né, de alguns que já constituíram família, vai ver os netos, bisnetos, tataranetos ainda em vida. Para aqueles que não desejam, vai ter a casa cheia de cachorro, de gato, passarinho, peixes, que acho que vai ser o meu caso. Mas enfim, vamos levar esse conhecimento para a nossa vida, porque teremos muito o que ganhar e viveremos uma vida confortável. E lembre-se, viu, galera? Não sejam zumbis, viu? Um abraço do Mestre Pingos, né? E bem-vindos na temporada de 2024. Teremos certeza que vai ter muito conteúdo bacana e muitas novidades, viu? Com Deus aí, galera. Tamo junto. É nóis. E é isso aí, galera. Muito obrigado se você acompanhou a gente até esse final. Se você não nos segue, nos siga nas nossas redes sociais. Estão todas na descrição desse episódio. E é isso aí. Esse ano 2024 vem cheio de novidades para vocês. A gente está empenhado em entregar o melhor conteúdo possível. E é isso aí. Muitíssimo obrigado, galera. Tamo junto. Valeu demais. É nóis. Até a próxima.